Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica, fonte usina 60 amperes, ela não está ligando. Lembrando aqui que é um aparelho que vai ligado na energia elétrica, portanto tem o risco de choque elétrico, tomar muito cuidado. E para ter maior segurança também, ligar na energia através de uma lâmpada em série com a tomada. Nessa aqui, por exemplo, eu comprei ela num depósito, uma lâmpada de 70 watts. Se você acha que é fraco, dependendo do produto aqui do aparelho que você vai ligar, você pode colocar duas ou até três em paralelo aí para dar uma carga melhor, pessoal. Então, ó, depósito você encontra esse tipo de lâmpada. Então vamos lá, pessoal. Estou aqui com dois multímetros. Esse aqui ele está lendo a tensão de saída da fonte e esse aqui eu vou fazer os meus testes. Então nós vamos ligar. Aqui o relé ele vai atracar, indicando aqui que o dobrador de tensão ele está funcionando, ó. O relé atracou. O dobrador de tensão está trabalhando, então eu não tenho tensão aqui na saída. Então, para mim me certificar, vou verificar aqui a tensão lá da fonte. Vou colocar aqui minha referência no regulador 7815 e vou colocar aqui, ó, no diodo, tá lá 330 volts. Então a tensão ela está chegando. Próximo passo é verificar aqui a fonte de starter, pessoal, a fonte que dá aqui o início para a fonte funcionar, fonte capacitiva. Vou verificar aqui, ó, na entrada do regulador. Ponho lá, tá lá 32 volts. Essa fonte aqui ela tá funcionando. Se não tivesse aqui os 30 volts, o que poderia ser aqui? Essa fonte aqui ela costuma queimar muito o diodo Zener. Então, como aqui eu tenho 30 volts, está ok. Vou colocar na saída do regulador. Eu tenho aí 15 volts, então tá funcionando, pessoal. As fontes aqui, elas estão boas. Só para me certificar, vou colocar aqui no pino 15 do SG, para ver se a tensão ela está chegando lá, ó, 15 volts. O circuito integrado, ele está sendo alimentado. Então o problema aqui de alimentação não é o problema do oscilador. Quando eu tenho tensão aqui no circuito integrado e ele não trabalha, o que pode ser também? Um curto aqui no secundário, na saída. Então vamos lá testar, pessoal, se não tem um curto aqui. Às vezes o diodo ele pode entrar em curto ou algum capacitor. Então eu pego aqui o meu multímetro analógico e coloco na saída aqui, ó, da fonte. Então vamos lá, ó, vou pôr aqui no positivo e negativo. Aqui ele conduz, que é o diodo, né? Quando eu inverto aqui minha ponta de prova, ó, o ponteiro cai, então tá indicando que eu não tenho nenhum curto aqui na fonte. Ele dá de um lado, né, devido aqui ao diodo, porém eu não tenho um curto. Então eu já descarto aqui um curto na saída da fonte. Então, se eu não tenho nenhum curto na fonte, pessoal, e tem alimentação aqui no SG, eu tenho que verificar aqui algumas tensões no SG para saber se o problema é ele ou se é algum componente ao seu redor. E lembrando aqui, pessoal, eu não sei o defeito dessa fonte, eu estou aqui junto com vocês. Então eu peguei aqui o circuito interno aqui do SG3524. O que eu preciso ter aqui, ó, alimentação no pino 15, que eu já testei, né? Eu tenho 15 volts, certo? Que na saída tensão de referência pino 16, eu tenho que ter 5 volts. Então eu vou lá e verifico se eu tenho 5 volts, que é o pino 16. Tenho 5 volts, tá lá o multímetro, tá certo. Para que esse circuito integrado aqui ele funcione, pessoal, nós temos aqui, ó, esses dois amplificador. Esse é um amplificador de erro, né, que ele tem aqui no pino 2 a metade da tensão de 5 volts, pino 2. Então vamos lá verificar. Colocando aqui no pino 2, ó, 2,4 volts, a metade do 5. Então tá certo. Pino 1 tem que ter a mesma tensão do pino 2, só que esse pino 1 aqui ele recebe a informação lá da saída da fonte. Aqui no caso, no pino 1, eu estou com 0 volts, então ela não está trabalhando. Da onde que vem essa tensão do pino 1? Ela vem lá do acoplador óptico. Então aqui vou mostrar para vocês e já vou dar uma dica aqui para a gente testar esse acoplador, para você tirar sua dúvida se é ele ou não o problema. Então aqui no pino 1 eu não tenho tensão, pessoal. Essa tensão ela vem da onde? Aqui, ó, do acoplador óptico.
Eu tenho 5 volts, tá vendo? 5 volts ele tá chegando no acoplador. Só que aqui, ó, no pino 3, ele não tá saindo tensão pro pino 1. Será que o acoplador óptico tá ruim? Tem como testar, pessoal. É bem fácil. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o multímetro analógico, aqui na escala de X1 mesmo. Tá aqui na escala de X1. O que eu vou fazer? Eu vou acionar o acoplador óptico e vou ver se ele tá jogando tensão. Que é bem simples. Eu vou pegar a ponta vermelha, que é o negativo, então você põe aqui no pino 2, que é o negativo do LED do acoplador. E a ponta preta é a ponta positiva. Então aqui eu vou acionar o LED do acoplador. E vou verificar se ele está ruim ou não, pessoal. Então eu vou lá no pino 3, ó. Eu vou aqui no pino 3, ó. Coloco aqui o multímetro no pino 3 e vou ligar o acoplador, ó. Quando eu ligo o acoplador, eu tenho uma tensão lá no multímetro, ó, que tá ruim, tá ruim de colocar aqui, pessoal. Tá aí, ó. O ponteiro subiu e eu tenho a tensão lá no outro multímetro 4.7. Então esse acoplador óptico, ele tá bom ou tá ruim, hein? Ele tá bom, pessoal. Eu vou tirar aqui novamente, ó. Tirei, o ponteiro desceu, a tensão caiu. Ligo novamente, a tensão subiu 4.7 volts, ó. Então esse acoplador óptico, ele tá funcionando, tá vendo? Só que a fonte continua não trabalhando. Esses 4.7, ele vem aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Ele vem aqui no pino 1, ó, pessoal, tá vendo? Ó. Desligo o acoplador, 0 volts. Ligo o acoplador, 4.7. No pino 2 eu continuo com 2.4. E não trabalha. Se eu jogo tensão no pino 1 e não trabalha, por quê? Porque essa tensão no pino 1 e no pino 2, elas têm que estar iguais. Pino 1 e pino 2, ó, tem que estar 2,4 e aqui também eu tenho que ter 2,4. Se eu tenho 0 volts ou 4.7 aqui, pessoal, ele não vai funcionar. Ele não vai trabalhar. Então aqui o acoplador óptico, ele está funcionando, está mandando tensão. Só que eu tenho que verificar outras coisas aqui também, ó. Esse pino 9 aqui é a saída, esse amplificador de erro, ele vai para onde? Aqui no pino 9. Pino 9, se eu verificar a tensão, vamos lá ver quantos volts eu tenho no pino 9. Vou colocar aqui no pino 9, eu tô com 0 volts. Por isso que não está oscilando, pessoal. Eu teria que ter uma tensão aqui no pino 9. Qual outro circuito que poderia estar afetando aqui, ó, essa tensão no pino 9? Aqui o limitador de corrente, pino 4 e pino 5. Aqui no caso eu tenho que ter 0 volts. Eu tenho que ter uma diferença de 0 volts aqui nos seus pinos 4 e 5. Vamos lá ver? Então dessa forma a gente já vai eliminando aí as possíveis causas. Ó, pino 4, 0 volts. Vou colocar agora no pino 5, 0 volts. Então aqui também não é problema deste limitador de corrente. E aqui também o acoplador óptico está jogando, eu já elimino essas duas opções. O que mais eu tenho aqui no pino 9? Esse transistor aqui, ó, um amplificador de erro. Amplificador de erro não, pessoal. Esse transistor aqui é o shutdown aqui, ó. Se eu tiver uma tensão aqui no pino 10, o que vai acontecer? Vai polarizar esse transistor, ele vai aterrar aqui o pino 9, ele vai impedir que o circuito funcione. Então eu vou lá no pino 10 e verifico a tensão aqui, ó, no pino 10. Então fui lá no pino 10, tô aqui, ó, pino 9 e pino 10. Quantos volts eu tenho no pino 10, pessoal? 1.4 volts. Tá certo ter essa tensão aí? Não tá certo, né? Essa tensão, ela tá impedindo aqui que o circuito integrado funcione, ó. Eu tenho aqui 1.4 volts, ele tá polarizando aqui. Então o transistor, ele tá no negativo, ele tá fechando aqui o circuito. Então não tá trabalhando. No pino 10 aqui eu não posso ter mais que 0,6 volts. Senão esse transistor aqui, ele para o circuito. Então aqui eu já tenho uma pista, pessoal. Eu já posso seguir aqui no pino 10, ó. Lembrando que eu não sei o defeito dessa fonte.
Pino 10 eu tô com 1.4, então eu posso seguir aqui nesse caminho, certo? Eu não posso ter tensão no pino 10. O que que eu posso fazer? Hein, pessoal? O que que você pode fazer aqui para testar o circuito? Você consegue imaginar? Eu não posso ter tensão no pino 10, eu quero testar o circuito. O que que eu faço? Eu jogo o negativo no pino 10 e vejo se a fonte trabalha ou não. E é o que eu vou fazer. Então eu vou pegar aqui, ó, um jumperzinho, vou colocar na carcaça do circuito integrado. Aqui você sempre toma cuidado para não encostar, pessoal, que aqui é parte viva. Vou colocar aqui, ó, o meu multímetro, certo? Vou colocar lá no pino 10, pessoal, ó, vou encostar, vou aterrar o pino 10. Eu vou aterrar essa tensão aqui de 1.4 volts. Aí eu já tiro a minha dúvida se a fonte trabalha ou não. Ó, fechei um curto no pino 10. O que que aconteceu, pessoal? A fonte trabalhou. Esses dois diodos aqui é o pino 10, ó. Então vou colocar aqui, tá mais fácil. Tá aí, aterrei o pino 10. O que que aconteceu? A fonte ela tá trabalhando, ó. Quantos volts eu tô tendo na saída? 12 volts. Eu já aproveito e já testo aqui o regulador, o trimpó. Eu já venho aqui, ó, e dou uma mexida aqui no potenciômetro, ó, tá atuando, ó. Então eu já sei que o potenciômetro tá bom, o TL431 aqui, pessoal, o TL431 tá bom, tá vendo? Então aí você vai, eu já tenho um caminho para me seguir. Ó, vou tirar do pino 10, ó, tirei, a fonte parou de funcionar. Então vocês viram aí, passo a passo a gente vai descobrindo aí o que pode ser a causa do circuito. Então, vou tirar aqui, pessoal, e agora, né, então aqui eu aterrei o pino 10, os transistores aqui deixou o circuito trabalhar. E lembrando que eu não sei o defeito, agora vamos tirar a tomada aqui, ó, tira a tomada. Vamos abrir aqui e vamos verificar o que que tem nesse pino 10 aí, o que que tá mandando essa tensão no pino 10. Agora que a fonte já está aberta, o que que eu fiz? Eu tirei um esqueminha dos componentes que estão ligados aqui no pino 10. Para quê? Para facilitar o conserto. Quando você entende como é que o circuito trabalha, fica mais fácil você encontrar o defeito. Então aqui no pino 10 eu tenho 1.4 volts, que não deveria ter. Da onde que está vindo essa tensão? Pode estar vindo aqui deste capacitor, pode estar vindo aqui da proteção térmica, que é um NTC, ou pode estar vindo aqui desse sensor de tensão, que nós temos aqui um TL431. Então aqui eu vou medir as tensões, para a gente saber da onde que está vindo aí essa tensão. Então primeiramente, ó, vou medir aqui no NTC. Vou lá no NTC, faço a medição, ó, tenho 0,6 volts. Então, não é, o problema não vem daqui, pessoal. De repente o NTC poderia dar problema, né? Poderia estar com uma resistência menor e estar jogando aqui a tensão. Então, se eu tenho aqui 0,6, esse 1.4 não vem aqui da proteção térmica. Próximo passo foi medir aqui, ó, nesse ponto, nesse diodo Zener de 2,7 volts. Eu tenho aqui um TL431, que é um regulador. Então eu tenho aqui o seu anodo, o seu catodo e o pino de referência. Então fui aqui, ó, fui medir nesse ponto aqui, ó, no TL431. Então eu tenho aqui o TL431, ó, vou colocar aqui no seu catodo. E olha só quantos volts nós temos aqui neste ponto, 3.4 volts. Então isso significa que a tensão, o problema está vindo aqui dessa área, certo, pessoal? Se eu tenho 3,5, esses 3,5 tá jogando tensão aqui através desse diodo Zener. Não era para mim ter 3,5 volts aqui. Então o que que eu fiz? Fui medir a tensão no pino de referência aqui, ó, nesse ponto. Pino de referência do TL431, que é o pino da ponta, pessoal. O pino do meio é o terra, né? É o anodo. Então fui medir aqui na tensão de referência, ó. Tenho
0 volts, não tem tensão nenhuma aqui. Se eu estou aqui com 0 volts, o que pode estar acontecendo? Esse capacitor pode estar em curto, ou esse resistor de 1 mega pode estar aberto, não está passando aqui tensão para o pino de referência do TL431. Então provavelmente esse resistor aqui de 1 mega, ele deve estar aberto, pessoal. Então vamos substituir esse resistor. Aonde que ele fica? Ele está bem ali, ó, está bem escondido ali, pessoal, tá vendo? Ó? Resistorzinho aí, ó, marrom, preto e verde. Tá num local aí bem apertado. Se eu apagar aqui a minha lanterna, quase a gente não enxerga ele lá, ó. Tão escondido que ele tá. Então aqui já para aproveitar aqui e economizar o tempo, pessoal, já coloquei aqui um outro resistor na parte de baixo, ó. Não precisa tirar o resistor original. Coloquei aqui um outro resistor por cima do resistorzinho original, onde que ele está soldado. Resistor de 1 mega. Então vamos ver aí se a fonte vai funcionar com esse resistor. Eu estou apostando no resistor. Pode ser que esse capacitor também esteja com fuga, mas eu aposto mais que o resistor esteja realmente aberto, pessoal. Então será que vai funcionar? Vou apagar aqui a minha lanterna. Vamos ver se o problema é somente esse resistor. Vou colocar aqui na tomada. O relézinho acionou. Tá aí, o LED acendeu. Já tá funcionando aí. O problema é somente o resistor de 1 mega aberto. Vamos medir ali a tensão novamente. Vou colocar aqui a nossa referência. Medir a tensão novamente ali no TL431. Vou acender aqui minha lanterna, pessoal. Vou colocar aqui no catodo do TL431. Eu tinha 3,5, agora tenho 1,8, ó, já caiu a tensão. E esse 1,8 ele é mais baixo que a tensão do diodo Zener de 2,7, então ele não afeta o funcionamento aí do circuito. Agora eu vou medir aqui, ó, no pino de referência, onde eu não tinha tensão. Agora sim eu tô com 2,5, que essa tensão ela vem lá do resistor que está ligado nos 320 volts. Agora está trabalhando corretamente esta fonte. Então vamos pegar aqui do pino 10. Pino 10 agora eu tenho, ó, 0,4 volts. Eu tinha 1,4 que impedia do circuito trabalhar. Agora sim eu estou com menos de 0,6, que aí não afeta o funcionamento do circuito integrado. Certo, pessoal? Então o problema aí resolvido. Resistor de 1 mega trocado. Então o que nós temos mais aqui no pino 10? Nós temos aqui o circuito de proteção térmica, o sensor de tensão, que a fonte só vai funcionar se estiver próximo aqui aos 320 volts. E esse capacitor ligado aqui nos 15 volts, pessoal. O que esse capacitor faz? Ele dá um atraso aqui na fonte. Quando liga, o capacitor aqui está descarregado, vem a tensão de 15 volts, então ele vai jogar uma tensão positiva aqui, fazendo com que a fonte ela só venha trabalhar depois aqui de um período. Então vamos ver. Vou colocar aqui o osciloscópio no pino 10. Então nós vamos ver aqui o tempo, né? O osciloscópio ele vai acusar, ele vai subir aqui aproximadamente 4 volts, impedindo que a fonte trabalhe. Depois que ele se descarrega, aí sim a fonte começa a trabalhar. Então vou ligar aqui na fonte, ó. Subiu aqui aproximadamente 4 volts, pessoal. Quando desceu, a fonte ela trabalhou. Vamos repetir de novo para vocês verem, ó. Desliguei, vou ligar novamente, vai subir ali, que é a carga, né? É o pulso do capacitor impedindo que o circuito integrado funcione. Olha lá, subiu, desceu, aí sim a fonte ela funciona. Então essa é a função aqui, ó, deste capacitor aqui, pessoal. É dar um delay aí no funcionamento da fonte. Pessoal, aqui só uma observação. Um tempo atrás eu postei um vídeo de uma fonte usina de 120 amperes que tinha um defeito parecido com esse aqui, que também era o resistor de 1 mega. Aqui eu devo confessar que eu não sabia que esse modelo aqui de 60 amperes também tinha esse resistor de 1 mega, porque tem outras fontes da própria usina de 60 amperes que não tem esse resistor de 1 mega. E as fontes mais novas também, como essa aqui, por exemplo, ó, não tem.
No pino 10 aqui, ó, só tá ligado o NTC aqui de temperatura. Os terminais eles vêm aqui, tem somente o NTC, não tem aqui o TL431, não tem esse sensor de tensão que vai ligado aqui na tensão de 320 volts. Então aqui, pessoal, só para deixar bem claro aqui, esse modelo ele tem pouco aqui no YouTube, com essa configuração aqui sem o digital, né? Essa aqui lá não tem o digital, ó. 60 amperes. Então fica aí como informação, caso você pegue uma fonte desse modelo aqui, se não estiver funcionando, você já pode ir direto aqui no resistor de 1 mega, só verificar que a tensão na referência do TL431, se não tiver tensão ali, aí você já vai em cima ali do resistorzinho de 1 mega para você não perder tempo. Certo, pessoal? Então tá aí, dicas do canal Ivega Eletrônica para você. Gostou? Deixa aí o seu joinha, se inscreve no meu canal para você estar recebendo aí mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí, pessoal, valeu, muito obrigado.